Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a aula de número 11. Só que antes de começar eu preciso pedir uma coisa muito séria para você. Se você não assistiu a aula de balanceamento, lei de Proust, lei de Lavoisier, ou seja, a lei das proporções, não dá para assistir essa aula de estequiometria. Essa aula é um pouco mais complexa, então você tem que ter essa base. Uma outra coisa antes de começar também é que essa ordem, 1, 2, 3, 4, enfim, até chegar aqui no 11, é uma ordem para o Enem. Se você está assistindo para preparação para vestibular ou para concurso, não necessariamente você vai seguir essa ordem, ok? Então, depois dessa introdução muito legal, bora para a aula! Bom, pessoal, estequiometria. Estequiometria é uma aula muito importante porque vai ser a aula das proporções. O que tem no reagente vai ter no produto, tá? Então ele não vai perder no meio do caminho. A gente já falou isso na aula de conservação, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a estequiometria vai ser o cálculo disso. Então vai ser a parte que vocês vão calcular para entender, então, o porquê que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então vai ser necessariamente uma relação do que está no reagente para o que vai vir no produto, beleza? Ou o que está no produto e vai para o reagente, tanto faz, porque nós vamos ver também reações reversíveis, beleza? Que vai sair do reagente, vai para o produto e sai do produto e vai para o reagente. Bom, mas vamos lá. Uma definição muito legal aqui para vocês, está escrito o quê? Ó? Nas reações químicas, as substâncias reagem entre si, originando produtos em proporções específicas, ou seja, vai originar coisas novas, mas proporcionais, né? Não vai dar para ficar originando de tudo aí, nada a ver com nada, beleza? Então vai ser exatamente isso. Só que, professor, como isso vai aparecer para mim? Eu quero saber o que isso significa dentro de uma prova. Como é que eu vou ter que saber estequiometria dentro de uma prova? A estequiometria são essas relações que está aqui na lousa. Eu vou até sair aqui para vocês dar uma olhada. Ó. Mol, massa. Professor, o que significa mol, massa? Quando aparecer uma relação entre mol, que vai ter mol de um lado, e massa do outro. Qual que é a relação que vai ter aí entre esses dois? E aí já eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Além de mol massa molar, também é um outro tipo de relação. Outra relação, mol volume, tá? Esse volume vai estar na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, tem sempre um valor, que também eu vou falar daqui a pouco. E mol molécula, ou átomo, tá? Dependendo da banca, ela pode aparecer como molécula ou átomo, tudo bem? E aí você vai ter que multiplicar também pelos números de átomos e a gente vai fazer um exercício disso também. Lembrando que é esse valor aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Na verdade é 6,02, mas existe um arredondamento para 6 para efeito de cálculo. Esse número aqui, ó, é conhecido por constante de Avogadro, beleza? Essa constante, ela vai dizer o seguinte, que 1 mol de qualquer coisa no universo é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, beleza? Átomos ou moléculas porque depende da banca. A FUVEST mesmo coloca átomos, por exemplo. Já a Unicamp coloca moléculas. Então, assim, vai depender da banca para colocar esse nome aí, beleza? Bom, galera, dito isso, aqui tem uma relação mol-volume. E esse volume ele sempre também vai ser um valor. Vou colocar aqui para vocês do lado. 22,4 litros na CNTP. Olha aqui, marcado aqui para vocês, CNTP. O exercício ele é obrigado a informar que está na CNTP, beleza? E o exercício ele vai trazer para você volume molar. Olha que legal, né? Volume molar é exatamente isso. Volume de o quê? De 1 mol, tá? Então é muito importante que vocês se liguem nisso. O que significa molar? Por exemplo, massa molar. Igual tá aqui a relação massa molar. Tá vendo que é grama por mol? Que tá a relação aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Grama por mol significa isso. Por exemplo, só para vocês entenderem, a tabela periódica, ela tem lá a informação de prótons, que é o número atômico, beleza? Nós já estudamos isso. Número de elétrons, que se não for um íon, que não é cátion, quando não é cátion nem ânion, é o mesmo número de prótons. Até aí, beleza.
Além disso, tem a informação da massa, que é o que está no núcleo do átomo, que também nós já estudamos isso, que é a soma de prótons e nêutrons. O que é a massa? A massa é um conceito que eu já expliquei naquela aula de mol, tá? Lembra da pizza dividida, do carbono? Qualquer coisa, se você não lembra, volta para assistir essa aula de mol, para depois voltar aqui. Bom, então a relação de gramas por mol quer dizer isso. Por exemplo, NaCl. O Na tem 23 gramas por mol, tá? Cl tem 35,5 gramas por mol. Quando eu faço a soma dos dois, porque é NaCl, eu tenho 58,5 gramas por mol. Então, do NaCl, a cada 1 mol, eu tenho essa quantidade de massa. Entende? Então, por isso que é massa molar, a massa de 1 mol, essa é a relação. E dentro da estequiometria, vocês vão ter que entender isso, porque na hora de aplicar no exercício, você tem que saber, vai estar lá, o exercício ele faz muito isso, ele vai trazer para você massa, ele vai trazer volume, ele vai trazer molécula, e aí, cara, você tem que saber. Você tem que entender qual que é a relação. O que é massa? Aí, de um lado vai ter massa, do outro vai estar pedindo volume. Aí você fala, cara, e agora? Muito fácil. E aí a dica que eu vou dar para vocês antes de vir com a nova lousa, com os exemplos, firmeza, porque essa aula é óbvio que é prática, né? Não adianta eu ficar falando aqui, tem que ser prática. A dica é a seguinte, passa tudo para mol, sério, tá? Ah, professor, mas é muito complexo, tem muitos passos. Gente, eu vou fazer passo a passo com vocês na próxima lousa, tá? Existe um passo a passo, então a estequiometria em 4 passos somente, tá? Tem estequiometria com menos passos, tem estequiometria com 3 passos, mas eu não indico que vocês façam desse jeito, porque é um jeito direto. Ah, mas eu sei, eu sou bom, não sei o quê. Beleza, mas aí pode acontecer de você errar por conta de querer pular um passo, de um conceito besta, tá? Então, não façam aquela relação lá que vai colocar massa, depois volume, depois mol. Faça tudo para mol que fica mais fácil, beleza? Então eu vou dar um pause aí, volto com a nova lousa logo na sequência. Voltando, pessoal, agora sim, hein? Com a lousa feita, com os 4 passos importantíssimos para você realizar, para não errar nenhum exercício de estequiometria. Antes de fazer o exercício junto com vocês, deixa eu dar uma dica maravilhosa, tá? Em um exercício de estequiometria, obviamente vai ter uma reação química, vai ter um conceito de reação química. Nós ainda não fizemos a aula de inorgânica, tá? Se você estiver, obviamente, acompanhando na ordem, quando não saiu o novo plano de estudo, mas a gente não fez ainda. Quando coloca lá o exercício faz assim, metano mais oxigênio, então, quer dizer, você vai ter que saber a nomenclatura, né? A gente não fez essa aula ainda, mas alguns exercícios traz já a reação completa, beleza? Então, deixa eu já avisar você tem que ter esse conhecimento de nomenclatura inorgânica ou tem que treinar isso aqui, beleza? Então, obviamente, tendo os dois, tendo o conhecimento de nomenclatura inorgânica e sabendo as reações químicas, aí já era. Aí é só realizar um monte de exercício que eu vou deixar no exercício de fixação e eu tenho certeza que você não erra nenhum fazendo desse jeito aqui, beleza? No final da aula, eu vou falar para você, se você gostou, você vai tirar um print comigo na lousa, tá? E vai marcar meu Instagram. Mas só se você gostar da aula, senão nem precisa fazer isso. Beleza? Combinado? Primeiro, então, vamos supor, nesse exemplo que está aqui, N2, né, mais H2 formando amônia, NH3. Quando acontece isso, o exercício geralmente ele fala assim, em um experimento, um jovem adicionou 56 gramas de nitrogênio. Então ele vai falar para você a informação, 56 gramas você sabe que é massa, tá? Porque a unidade de medida é grama, então você sabe que é massa, beleza? Mais H2, formando NH3. Professor, não tem nada no H2. Tem problema? Não tem que ter mesmo. Na próxima aula, eu vou mostrar o exercício que tem os dois. Aí você vai ver a diferença, beleza? Mas a grande maioria dos exercícios, ele aparece só em um, tá? Então quem vai te importar é o dado que ele te deu. Então nesse caso importa o nitrogênio, não me importa o hidrogênio, tá? Então vai ser a relação entre o nitrogênio e a amônia. Agora vem a parte legal. Fica vendo, se liga. 56 gramas
de N2 forma qual massa de NH3? Qual massa de amônia? Eu quero saber isso, beleza? Vamos seguir os passos. O primeiro passo é balancear. Alguns exercícios já vêm com a reação química balanceada. Professor, como é que eu vou saber se está balanceado ou não de uma maneira rápida? Bate o olho. Se tiver algum número, algum coeficiente estequiométrico, que nós já aprendemos o que é na aula de balanceamento, aqui na frente já era. Entendeu? O cara nunca vai balancear pela metade. Não existe isso. Então o cara vai te dar, a banca vai te dar já balanceado inteiro ou não balanceado. A não ser que for um exercício só para isso. O cara começa a balancear, você balanceia o resto. Mas exercício de estequiometria é isso, tá bom? Uma dica legal para vocês. Então você bateu o olho, não tem nenhum número, vamos verificar se está balanceado ou não, tá? N2, ó, já não tá, porque aqui tem 2 nitrogênios, aqui tem um só. Lembra que se tiver 2 de um lado, tem que ter 2 do outro. Beleza? Essa é a regra básica. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 3 também. Deu errado. Então vamos lá. Se eu tenho 2 aqui, hidrogênios, certo? Necessariamente eu tenho que ter 2 lá do outro lado. Mas não dá para ter 2 aqui. Eu não tenho como reduzir esse número. Legal? Olha que interessante. E se eu colocar 2 aqui, esse hidrogênio vai virar 4. E eu não tenho como ter 4 aqui também. Tá vendo uma dica legal? Então se você colocar 3 aqui, 3 vezes 2 dá 6. Eu não posso colocar 2 aqui do lado, 2 vezes 3 não dá 6 também? Tá vendo? É balanceamento por tentativa. Olha que legal, você vai tentando, você vai pensando, peraí, o que eu vou fazer agora? Ah, da hora. Então se eu colocar 3 aqui, ó que cabuloso. 3 vezes 2, 6. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Olha que mágica, né? E aí, automaticamente, eu olho o nitrogênio. 2 nitrogênios. Que da hora, né? Que divertido. Beleza, está balanceado. Firmeza? Então acabou. Ó. O nosso primeiro passo já era, tá bom? Então já foi o primeiro passo. Vamos então para o segundo passo. Aí é que é a parte que dá treta. Ah, professor, eu não quero passar para mol, eu quero fazer massa direto para achar massa, tá? Não faça isso. Vá por mim. Não faça isso. Você vai se embaralhar, você vai misturar massa com massa molar. E aí, pronto, aí você vai cair do cavalo. Ah, eu já sei, eu quero fazer assim, tudo bem, sua conta e risco. Mas o prof. Leandro Leal não indica, beleza? Segundo passo, passar tudo para mol. Nesse caso, foi dado 56 gramas, então é só isso que eu quero passar para mol. Professor, como é que eu passo para mol? Lá na aula de mol, nós aprendemos que tem que relacionar com a sua massa molar, beleza? A massa molar do N2 é só olhar na tabela periódica, ou o exercício te traz essa massa molar, tá? Ou ele dá a tabela periódica e você encontra. Como o nitrogênio, a massa molar dele é 14 gramas por mol, e se eu tenho 2, quer dizer que vai virar o quê? 28, beleza? Então eu vou anotar até aqui em cima, ó. 28 gramas por mol. Essa é a massa molar, é dado para você, beleza? Não precisa decorar isso. E aí, como o exercício te deu 56 gramas, ou você faz por uma regra de 3, tá? Ou você faz pela fórmula N é igual a eminho sobre emão. Quer dizer o quê? Que eu vou dividir a massa, que está aqui, 56 gramas, pelo emão, que é a massa molar, 56 dividido por 28. Ou você faz direto, né, na fórmula, ou regra de 3, que é 1 mol, nesse caso no nitrogênio, sempre vai ter 28. Então 1 está para 28, certo? Só que eu não quero saber em 28, eu quero saber em 56. Então 56 vai estar para x. Fazendo em cruz, vai dar a mesma conta que a fórmula. Olha que louco isso, galera. Então vamos lá, vamos fazer direto na fórmula aqui, ó. N é igual a eminho sobre emão. Então vai ficar o seguinte, o eminho não é 56? É, professor, é. Então beleza, se é, você coloca o 56. E eu vou dividir pelo 28. Já era. Isso aqui, ó, tranquilamente eu sei que são 2 mols. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Então eu tenho 2 mols de nitrogênio. Aí então eu já acabei o primeiro passo, já acabei o segundo passo. Agora, ó, segundo passo, já passei para mol, quem eu tinha que passar. Eu vou pro terceiro passo, que chama o quê? Estequiometria. O terceiro passo é o nome da nossa aula. É o nome do que eu quero te explicar. Olha, vem comigo. Estequiometria quer dizer o quê? A relação dos coeficientes estequiométricos. Esse caso é 1, porque não tem nada, tá? Nesse caso é 3 e nesse caso é 2.
Mas que relação que eu quero? Eu estou saindo do nitrogênio e quero saber da amônia. Então é essa relação que me importa. Não me importa o hidrogênio. Deixa o hidrogênio de lado nessa situação, tá? Quando aparecer um dado aqui, você vai ver que muda um pouco. Mas e nesse caso, eu não te dei nenhuma informação de hidrogênio, não me importa ele. Eu quero saber a relação do nitrogênio com a amônia. Então é só fazer a parte de estequiometria. Olha aqui, ó, se liga. Estequiometria, você vai ligar quem? O coeficiente estequiométrico. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Não, você cai nessa aqui, você tá lascado, tá? Não caia nessa, não tem nada a ver com essa parte. Então, 1 está para quanto? Para 2. É o número, é o coeficiente, é o número da frente. Então, 1 está para 2. Ah, moleque, que lindo! Só que 1 está para 2, mas eu achei, na verdade, 2 mols de quem? De nitrogênio. Então, embaixo desse aqui, que esse é 1. Então, embaixo do 1, já que é o nitrogênio, eu vou colocar 2. Ó, 1, 2. Aqui vai ser X, que é a quantidade de mols que eu quero saber, que é da amônia. Então, nesse caso, é só fazer em cruz, 2 vezes 2, X é igual a 4 mols de NH3. Ai, meu Deus do céu, tô empolgado, tô feliz. 4 mol de NH3. Acabei de encontrar o mol do NH3. Se o exercício me pede mol, acabou aí. Acabou no terceiro passo. Mas o exercício não te pediu mol. Te pediu o quê? Massa. Legal? Massa não tem a ver, não é mol, tá? Massa é outra grandeza, é outra coisa. Beleza? Mas aí é só passar. O quarto passo é exatamente isso. O quarto passo ele fala assim, cara, você já fez tudo. Agora vai, né? Tá ligado o Ronaldinho Gaúcho, quando driblava todo mundo e dava lá pro Messi, na época, né? Porque o Messi ficou... Eu falo isso sempre, eu falo isso em sala de aula, desculpa os fãs de Messi, mas o Messi é o que é graças ao Ronaldinho Gaúcho, tá? Se o Ronaldinho Gaúcho um dia me assistir aí, tamo junto. Ó, 4 mols. Se liga nessa parte então. Se eu tenho N é igual a eminho sobre emão, se liga no que falta pra mim. O N eu acabei de achar, 4 mols. E o emão, professor? Tabela periódica. Ou tá no exercício ou tá na tabela periódica, que é o emão da amônia. Você não vai achar o emão do hidrogênio, né? E você não vai falar o emão do nitrogênio. Você já tá na amônia, entende? Você já tá nesse passo. Então, beleza. Se o N vale 14 e cada hidrogênio vale 1, né? Nesse caso, vezes 3, porque eu tenho 3 hidrogênios, tá? Por isso que eu tenho que fazer 1 vezes 3. E vou somar esses caras, isso vai dar 17 gramas por mol. Essa é a massa molar da amônia. Aí tem um cara que vai fazer assim, é só multiplicar por 2. Não, cara, esse número da frente não faz isso. Esse número da frente é só o terceiro passo. O balanceamento serve para o meu terceiro passo. Fica claro isso para vocês não errarem nunca a estequiometria. O meu balanceamento serve para o terceiro passo. Ponto. Tá bom? Por isso que é importante dividir isso na mente de vocês, assim, tipo, faz essa divisão que você não erra mais. Ai, meu Deus, eu adoro essa aula, eu fico empolgado. Não sei porquê. Vamos lá. Aqui nós temos 4 mols, então 4 é igual ao eminho que eu vou encontrar, beleza? E a massa molar tá aqui, ó, 17. Tá bom? Então, todo mundo sabe, aqui tá de um lado, ele vai passar para o outro, passa multiplicando. Aí eu tenho que fazer 17 vezes 4, 4 vezes 7, 28, sobe 2, 4 com 2, 68. Então a minha massa é 68 gramas de NH3. Beleza? O que eu queria encontrar no exercício é a massa. A minha massa é 68 gramas em NH3. Beleza? Gente, eu não vou terminar a aula ainda porque eu preciso fazer mais um, só que esse próximo exemplo é um pouquinho mais rápido. Eu sei que está um pouquinho comprida a aula, mas aguenta aí, tá bom? Então mais um pause, eu já volto. Estequiometria é assim, você tem que fazer exercício para aprender, não tem outro jeito. Não adianta. Faça os exercícios de aplicação, de fixação que eu deixei aí, dê uma olhada no material de apoio. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a nossa monitoria, tá bom? A gente responde para vocês. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu trouxe um caso clássico, tá? Um caso que pode aparecer e eu vou deixar essa parte de passar tudo para mol dentro de vocês para vocês não se confundirem em nenhuma situação.
Quando você aprende desse jeito, é igual andar de bicicleta. No começo você vai cair, você vai, sabe, aquele trem é difícil demais, mas depois que você aprendeu, rapaz, você pode passar 20 anos sem você ralar na bicicleta, que quando você for andar, vai estar suave. Então aprende desse jeito a calcular a estequiometria, que eu tenho certeza que não vai ter problema. Você vai ver, depois você me conta. Bom, aqui nesse caso, é um caso clássico porque é um caso de combustão, tá? A gente vai estudar muito combustão em termoquímica, então eu vou entrar o que é combustão e por que ele se forma lá na termoquímica, tá? Mas aqui na estequiometria você tem que saber o seguinte, o primeiro passo de uma reação é balancear, beleza? E ver o que o exercício te pediu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, na Grande São Paulo, você está ligado, né? Tipo, o Enem faz isso, ele faz aqueles exercícios que vem aquele texto enorme e você nem precisaria ler aquele texto. E eu sempre falo isso em sala de aula, não leia, vá direto no enunciado, tá? Principalmente exercícios de química e física, vá direto no enunciado e pega os dados, é só isso que ele quer. E depois aplica na fórmula, aplica lá e já era, tá bom? A não ser que você precise ler. A hora que você chegou no enunciado e não entende o que tem que fazer, aí você tem que ler, não tem jeito. Mas a maioria não. Então vai, lá em São Paulo, não sei o que, um carro num dia comum libera 3 vezes 10 a 23 moléculas de álcool. Isso aqui é etanol, tá? E aí ele quer saber qual é o volume liberado de CO2 na natureza. É isso que quer saber. Esse é o exercício. Então acontece o seguinte, se você fizer direto, dá certo, mas você pode errar, você pode pegar alguma coisa que está errado aí no meio do caminho, você pode confundir, então é muito mais fácil fazer o quê? Os 4 passinhos da estequiometria. Não pula esses passos. Então o primeiro passo qual é? Balanceamento, tá bom? Então eu tenho 2 carbonos, necessariamente eu tenho que ter 2 carbonos de um outro lado. Se eu tenho 2 de um, eu tenho 2 do outro. Estequiometria, balanceamento básico. Aqui eu tenho 5 hidrogênios, mais 6. Muita gente erra isso. Vê o 5 direto e já vai para o outro lado. Calma, olha todos os componentes, tá? Professor, por que você não coloca C2H6O? Muitas bancas colocam assim porque o OH é a hidroxila. Então ele quer deixar a hidroxila em evidência para mostrar que isso é um álcool, tá? Mas é a mesma coisa se eu colocasse C2H6O. Não interferir em nada, só vai mostrar que tem 6 hidrogênios, tá? Então 5 com 1, 6. Desse lado eu venho e coloco 3, porque 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. Beleza? Tranquilo? Falta só eu olhar o oxigênio. Essa é uma parte que buga a galera, então presta atenção. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, porque aqui não tem nada, é 1. 3. 4 mais 3 dá 7. Tranquilo? Aí você olha do outro lado e você fala, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um oxigênio. Toma muito cuidado com isso. Porque se aqui já tem 1, só falta 6. Então é só colocar 3 aqui. Tá bom? Então toma cuidado com essa parte aí que pode confundir, beleza? Aqui já tinha 1, ó. Então 6 com 1, 7. 4 com 3, 7. Balanceadinho, bonitinho. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Depois que eu balanceei, então o primeiro passo, check. Não estou colocando aqui na lousa, mas você já sabe, você já notou que eu estou ligado. Então o primeiro passo, check. Segundo passo é passar para mol, que eu vou passar essa informação que ele me deu, de C2H5OH. Então vamos lá. Se eu sei que eu olhei esse negócio aqui, essa notação científica, próximo de 23, gente, escreveu molécula ou átomo, você já sabe que é a constante do Avogadro, beleza? Vamos lá, então 1 tem sempre 6 vezes 10 a 23. Ó a maldade. Eu sei que você já tá malemolente na química. Aí você vai pegar esse número aqui, ó, e você vai colocar molécula embaixo de molécula. 3 vezes 10 a 23. Molécula embaixo de molécula, molécula embaixo de molécula. Nunca o contrário, viu? E aqui é o X, ou seja, mol embaixo de mol. O que você achar aqui vai ser um mol, beleza? Achando o mol, então vamos lá, em cruz, bonitinho, isso aqui vai ficar 6 vezes 10 a 23x, é igual a 3 vezes 10 a 23. Tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Então x é igual a 3 vezes 10 a 23, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aqui, ó, meio, né? 3 sobre 6 é metade. Gente, vamos fazer os negócios, vamos pensar. 3 sobre 6 é metade. Então, isso aqui significa que outra coisa. Esse 10 a 23, ele está positivo.
Para cima ele passa sempre com o sinal trocado. O professor Yuri trabalhou muito com vocês, notação científica. Então se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então isso aqui também, tchau. Ah, moleque, 23 menos 23 dá 0. Então 3 sobre 6, isso dá meio mol. Beleza? Então o que eu tenho que saber? 1 mol é 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 10 a 23, que é exatamente a metade, ó, e o mesmo número da notação científica, né? Quantidade de 0. Então aqui vai dar meio. Beleza? Então agora eu fiz o segundo passo. O terceiro passo é a estequiometria. Eu estou saindo, estequiometria, coeficiente estequiométrico. Já estou saindo do 1, ó. Estou saindo do 1 e estou indo para o 2. Aí o cara fica encafifado nesse 3 e nesse 3. Meu Deus, não vai... Cara, esquece. Não me importa. Não me importa o oxigênio, não me importa a água. Voa direto para o terceiro passo. Beleza? Terceiro passo, então, é a estequiometria. 1 está para 2. 1 de C2H5OH, ou seja, uma parte disso aqui, está para 2 dessa. Olha que louco. Significa, então, que quando eu reajo o etanol, vai sair 2. Para cada um etanol, temos 2 CO2. É isso que quer dizer, tá? Só que eu achei meio, ó. Então, meio, porque eu não quero saber em 1, eu quero saber em meio. Meio está para X. Gente, tranquilo essa conta, né? 2 vezes meio, duas metades, dá 1 inteiro. Ó, a metade do coração, eu vou até fazer aqui, ó. Coração. Tiraram o print disso? Se não tirou, volta a aula e tira, porque ficou bonito. Ó, então X é igual a 1, beleza? 1 mol. 1 mol de quem, professor? 1 mol de CO2. Acabou o exercício? Não. Sabe por que não? Porque ele pediu volume. Se tivesse pedido mol, acabou. Mas ele pediu volume. E o volume você tá ligado. Volume nós temos que jogar nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP. Falei isso lá no comecinho da nossa aula. Então vamos para o quarto passo. Quarto passo vai ser lindo de bonito. 1 está para 22,4 litros. Sempre. Isso na notação científica é regra, beleza? Na CNTP é regra. 1 está para 22,4. Mas eu quero saber... eu quero saber em 1, porque eu também sei, porque eu achei 1 mol. Então 1 está para X. Ou seja, 1 deu quanto nisso aí, gente? Fala para mim. Deu 22,4. Então o volume que eu libero de CO2, se liga... Quanto eu libero de CO2 nessa condição lá em São Paulo, quando eu vou mandar 3 vezes 10 a 23 moléculas? 22,4 litros. E antes de acabar a aula, se ele perguntasse massa, você ia usar a massa molar do CO2. Mesma coisa, o C vale 12, o O vale 16, você tem 2, tá? 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Ou seja, 1 para 1, tudo 1. Né? Então ia liberar de CO2, se fosse massa, ia liberar 44 gramas, tá? Então libera 22,4 litros de volume, libera 44 gramas a cada 3 vezes 10 a 23 moléculas. Eu sei que vocês gostaram dessa aula, então é hora do print. Deixa eu pensar assim. Tamo junto e nos vemos na próxima aula.